Olá, bom dia. Meu nome é Suelma e estarei com vocês na segunda parte pela manhã do segundo dia do simpósio. A palavra-chave de hoje é inteligência artificial. As perguntas devem ser sinalizadas com hashtag #AskBio e estaremos passando para o palestrante ao final da apresentação. A palestra que irei intermediar hoje é Contribuição e Desafios da Proteômica para o Entendimento da Biologia Parasitária, que será apresentado pelo médico veterinário Rian Emiliano da Silva, que possui doutorado em andamento em epidemiologia experimental aplicada às zoonoses, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia pela Universidade de São Paulo, USP, Brasil, mestre em epidemiologia experimental aplicada às zoonoses pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, USP, e biotecnologia pela Universidade Federal do Semiárido, UFESA, além de experiência na área de residência antihelmíntica, epidemiologia de leishmanioses, biologia molecular e aplicações de protozoários do gênero Leishmaniose. Passo agora a palavra para o médico veterinário, Rian. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Liga de Parasitologia Veterinária, né, o convite para a participação para a participação no evento. Espero que eu possa, de alguma forma, contribuir com essa discussão a respeito, né, das contribuições do uso das aplicações da bioinformática na construção de respostas reais. Né? Então, eu coloquei como título da palestra Contribuições e Desafios da Proteômica para o Entendimento da Biologia Parasitária. Talvez diferente um pouco dos outros palestrantes que me antecederam, não sou bioinformata, né? Eu não sou bioinformata. O meu campo inicial seria esse campo dedicado à compreensão de epidemiologia, né? A compreensão de doenças parasitárias. E aí, dentro desse campo de pesquisa, dentro desse campo de atuação, a minha proposta é trazer um pouco do raciocínio do uso da bioinformática na resolução desses problemas, né? Meio que extrapolando a parede do laboratório, meio que extrapolando as dimensões físicas do laboratório, para pensar, né, na resolução de problemas epidemiológicos. Então, é colocar a bioinformática, é colocar as ômicas, né, eu vou falar um pouco da genômica e da proteômica, a serviço desse raciocínio epidemiológico, a serviço da construção dessas medidas profiláticas, dessas medidas de enfrentamento à doença. Né? Então, é essa lógica que eu quero contribuir um pouco com vocês hoje. Beleza? Pode passar, por favor. E aí, inicialmente, eu pego emprestado, né, uma metodologia da epidemiologia, da ecologia da paisagem. Né? E aí eu trouxe para vocês algumas fotos. Pode passar, por favor. Né? Eu trouxe alguns conjuntos de fotos só para a gente analisar. Pode passar. Essas três primeiras fotos, né, são fotos que dizem respeito ao interior do semiárido nordestino, né, uma comunidade do sertão cearense. Né? Então, seria talvez o primeiro cenário, a primeira paisagem que eu trago para vocês. Você passa para mim, por favor. Né? A segunda paisagem, né, esse segundo cenário epidemiológico, por que não dizer assim, corresponde a uma comunidade ribeirinha, né, uma comunidade localizada nas margens do rio Tarumã-Açu, no estado do Amazonas, né, uma comunidade ribeirinha de pouco mais de 1.000 habitantes, chamada Nossa Senhora de Fátima. Né? E isso que aparece para vocês, nessa casa flutuante que aparece para vocês, na verdade é uma mercearia, né? Na verdade é um entreposto daquela comunidade. Você passa, por favor. Aí, né, a capilarização do sistema de saúde nessa comunidade, então isso é um posto de atendimento básico em saúde, uma unidade de atendimento primário do SUS nessa comunidade. Passa. Aí nessa imagem, né, mais uma vez, a imagem dessa UBS. Então, esse seria o segundo cenário epidemiológico que eu queria compartilhar com vocês. E por último, né, aí você passa para mim, por favor. Por último, o terceiro cenário, né, diz respeito à cidade de São Paulo.
né, considerada, tida como o maior contingente populacional da América Latina, a maior cidade do país. E o que é que em um evento de bioinformática, na proposta de falar da utilização de ômicas, né, da interligação da genômica, da proteômica e da biologia computacional, o que é que essas imagens, o que é que esses cenários teriam a ver? Né? Qual é o posicionamento desses cenários? Pois bem, esses três cenários, esses três pontos, esses três locais que correspondem a pontos diferentes do Brasil, o que une eles, né, na nossa perspectiva hoje, é a casuística de leishmaniose visceral, né, uma importante doença parasitária, uma importante zoonose parasitária. Então, eu queria começar mostrando esse problema. Nós estamos em um país tropical, nós estamos em um país que a Organização Mundial de Saúde percebe uma enorme quantidade de doenças tropicais negligenciadas, nós temos taxas de morbidade, de mortalidade e de letalidade bastante altas associadas a esses agravos, e nós precisamos criar soluções, enquanto academia, enquanto ciência, enquanto pesquisa. Né? E aí eu trago um pouco de uma experiência, né, da experiência da minha linha, né, da linha de pesquisa que eu estou inserido, a respeito da construção de possibilidades para sanar ou para minimamente contribuir com a melhoria desses problemas. Para isso, utilizando biologia molecular e biologia computacional. Então, é só para que nós percebamos a não neutralidade que essas técnicas elas devem ter para nós. Passa para mim, por favor. E aí eu trago, né, esse artigo, né, para discutir inicialmente com vocês, né, um artigo né, que vai explorar a catepsina de Leishmania infanto como novo marcador para relações filogenéticas e também para o diagnóstico de leishmaniose visceral. Por que que eu trago hoje esse artigo, né, para nós conversarmos? Porque é um artigo que surge surgiu dessa pergunta, e aí como podemos contribuir, sobretudo com o problema de diagnóstico, que é um problema muito grave, é um problema gritante, né, um problema gritante na epidemiologia de leishmaniose visceral. E aí o desenrolar desse artigo, ele foi feito com base na utilização consorciada, na utilização combinada das ômicas e da biologia computacional, das técnicas de bioinformática. Você passa para mim, por favor. Então, só posicionando um pouco a doença, né, ela é causada por este protozoário, Leishmania infanto, protozoário presente em boa parte dos municípios brasileiros, em 21 dos 27 estados, né? Pertencentes à família Trypanosomatidae, sendo organismos heteroxênicos, portanto, uma doença que vai estar associada a vetor e uma doença, né, associada a hospedeiros vertebrados, dentre os quais humanos, né, na qual o parasita se apresenta nessas duas formas, a mastigota e promastigota. É uma doença que tem um número elevado de casos. É uma doença que, quando nós pensamos na política pública de enfrentamento, envolve a problemática da eutanásia do cão. Mas talvez o grande desafio de pensar leishmaniose, assim como é o desafio de pensar outras tantas doenças negligenciadas, é a dificuldade de diagnóstico. É a dificuldade de metodologias de diagnóstico que apresentem elevada acurácia, que apresentem elevados índices de concordância. E aí, essa era a nossa pergunta laboratorial. Essa era a nossa pergunta de grupo de pesquisa. E aí, como oferecer respostas, né? Como oferecer subsídios que nos permitam pensar essas novas formas de diagnóstico. E é a partir daí que nós vamos cair no mundo da bioinformática. Por favor. Né? Então, o objetivo era caracterizar esse gene, né, o gene associado à catepsina-like de Leishmania infanto, avaliando ele tanto como marcador de variabilidade intraespecífica para ensaios filogenéticos, que vão utilizar a bioinformática, né, como para alvo de diagnóstico molecular, né, cujo design
as análises prévias envolvem também técnicas em sílico, mais uma vez recorrendo à bioinformática. Então, percebam que a bioinformática se capilarizando em etapas diferentes, em abordagens diferentes do processo, né, do processo de pesquisa. Por favor. Pensando como metodologia, né? Eu vou só trazer um pouco da metodologia que nós usamos nesse artigo. Né? Eu vou apresentar um pouco do panorama desse artigo até nós chegarmos lá na proteômica. Então, é um projeto que teve a aprovação da Comissão de Ética. Pode passar, por favor. Né? Então, ele começa lá na coleção brasileira de trypanosomatídeos, com uma série de isolados do Brasil inteiro. Né? Então, foi uma forma, né, de garantir que o meu projeto, que a nossa perspectiva, ela iria contemplar a realidade epidemiológica, a realidade de leishmaniose visceral no Brasil inteiro. Então, foram amostrados, foram reunidos isolados, né, dos vários biomas, nas mais variadas características edafoclimáticas. Pode passar. Pode passar mais uma vez. Esses isolados, eles foram reativados em cultura de células, tiveram DNA extraído com fenolcloroforme, aquela metodologia de biologia molecular debancada, né? Uma metodologia in vitro. Foi amplificado um gene da catepsinella-like, foi feito corrida eletroforética para que se houvesse a certeza de que os processos de amplificação tinham acontecido de maneira adequada. E, por fim, esses amplicons, esses materiais amplificados, eles foram submetidos a um sequenciamento de DNA. Esse processo inicial tinha como objetivo eu sair lá dos meus isolados, dos isolados que tinham sido coletados no Brasil inteiro, eu converter essa informação em uma sequência de A, T, G e C. Né? Tudo isso era para que eu gerasse o dado que vai subsidiar as minhas análises de bioinformática. Porque, diferente de outros patógenos, nós não tínhamos, né, diferente de outros alvos moleculares para outros patógenos, nós não tínhamos sequências geradas de catepsinella-like. Né? Nós não tínhamos um grande número de sequências nos nossos bancos de dados fantásticos. Né? Então, era preciso gerar esse dado. Uma vez gerado esse dado, né, nós teríamos em mãos as sequências de catepsina dos isolados do país inteiro, para que eu começasse a trabalhar com os conceitos de variabilidade intraespecífica. Passa para mim, por favor. E aí, em posse dessas sequências, pode passar? Em posse dessas sequências, se começou a trabalhar com vários softwares, com várias análises de bioinformática, né, para a realização de alinhamentos múltiplos, ajustes manuais, até que se utilizasse, né, as metodologias filogenéticas, as metodologias de biologia evolutiva computacional, trabalhando com métodos, né, bayesianos e métodos de máxima parcimônia. Tudo isso para quê? Utilizando, portanto, né, não vou entrar nesse mérito de filogenia, até porque o próprio evento já vai contar com a palestra de filogenia, mas tudo isso utilizando esses métodos computacionais, esses métodos de construção de modelos preditivos computacionais para gerar dendogramas. Dendogramas que reconstruíssem a história evolutiva, que me dessem um panorama desta variabilidade intraespecífica, que me fizesse permitir os nós evolutivos de especiação desse patógeno. E a partir do qual eu tiraria conclusões que me seriam úteis ao pensar na validação de um diagnóstico. Né? Então, a primeira perspectiva da bioinformática, né, que eu trago hoje seria essa bioinformática associada à construção de inferências filogenéticas. Você passa para mim, por favor. Né? E aí, essas sequências que eu gerei, essas sequências que nós geramos, elas vão ser comparadas com outras tantas presentes nos bancos de dados. Então, só reafirmando aquele caráter, né, de que no nosso raciocínio de pesquisa, a gente tem que explorar o máximo que tem nos bancos de dados, né? Tanto para as análises de genômica quanto para as análises de proteômica. Né? Os bancos de dados eles vão se constituir ferramentas fundamentais na moldagem,
né, na moldagem desses escopos metodológicos, né, na construção dessas respostas mais efetivas às nossas perguntas. Pode passar. Pode passar. Essas mesmas sequências geradas, elas retornam para os bancos de bioinformática, né? Elas retornam para esses softwares, que são softwares muito simples, né? São análises muito simples. Contudo, é aquilo que, né, que eu sempre gosto de repetir. Às vezes, nós não precisamos da metodologia mais robusta do mundo, né? Às vezes, nós não precisamos da super, hiper, mega blaster ferramenta tecnológica. O fundamental é que nós consigamos extrair o máximo de respostas naqueles recursos que nós temos disponíveis, né? Então, a minha proposição a partir daí era: eu percebia que os testes de diagnóstico sorológico tinham enormes problemas, tanto de especificidade quanto de sensibilidade. Testes de diagnóstico direto tinham problemas enormes, né, na questão de sensibilidade. E aí eu pensava, tá, vamos optar então na construção de um caminho pautado em biologia molecular, pautado na utilização de primers iniciadores. Só que era preciso que eu desenhasse esses primers, que eu chegasse a esses primers. E aí essas ferramentas que aparecem projetadas para vocês no monitor, né, elas são ferramentas fundamentais para análise desses parâmetros. Né? Eu tenho ferramentas, os parâmetros que essas ferramentas me calculavam, com base nas minhas sequências geradas, eram a proporção de guanina-citosina, temperatura de melt, a chance, né, as possibilidades da formação de grampos de GC, de automologias, né, de ligações homólogas dentro do próprio primer. Então, eu não quero entrar tanto nesse escopo, né, porque talvez não seja o foco. Se eventualmente alguém tiver alguma dúvida, a gente pode detalhar depois no momento das perguntas. Mas é só para mostrar para vocês a quantidade de parâmetros, a quantidade de informações que eram possíveis extrair dentro dessas ferramentas. Além disso, né, além dessas ferramentas conformacionais, além dessa predição de comportamento do iniciador em reação, uma outra ferramenta que é super simples em bioinformática, mas que nos ofereceu muitas respostas, foi a ferramenta do BLAST. Mais uma vez, voltando às buscas naqueles bancos de dados. Mais uma vez, reafirmando a importância desses bancos de dados no subsídio de estudos de bioinformática. Né? Então, pensávamos um eventual primer, chegávamos em um primer candidato, e aí esse primer candidato, esse candidato a modelo de estudo, a modelo de diagnóstico, ele era submetido a essas análises de especificidade. E esse era o nosso grande mérito, né? Porque se eu fizesse isso apenas na bancada, eu conseguiria testar a especificidade contra aqueles DNAs que eventualmente eu tivesse no meu laboratório. Mas quando eu faço isso por bioinformática, quando eu faço isso calcado, utilizando o banco de dados, aí eu abro um leque enorme, né? Porque eu consigo testar essa especificidade contra todas as sequências que estão ali depositadas, incrementando a minha confiabilidade, né? Incrementando a minha noção de especificidade diagnóstica. Pode passar, por favor. E aí, né, foi proposto o primer, né, as análises de bioinformática me permitiram desenhar um par de primers baseado para essa catepsina, e aí esse primer precisava também ser validado em bancada, precisava também ser validado in vitro. Né? Então, foi feito reações de amplificação com os isolados de Leishman-Infanto, para que, de fato, eu afirmasse que a minha análise de bioinformática, que as minhas etapas de bioinformática, elas, de fato, representavam o mundo real. Né? Então, foi uma consociação dessa confiabilidade nos testes em sílico com uma confiabilidade nos testes in vitro.
né? Então, foi feito a PCR, foi feito a eletroforese, foi refeito o sequenciamento desses alvos para confirmar que o meu produto era de fato aquilo que eu queria. O produto real era de fato o produto esperado. Né? Então, essa etapa da metodologia foi para conferir essa concordância de resultados. Pode passar. Né? E aí partiu-se ainda para análise de sensibilidade e análise de especificidade. Né? Eu tinha aquela informação do teste de bioinformática, mas eu queria validar. Por que era importante que validasse? Para que depois outros estudos pudessem se valer daquelas ferramentas de bioinformática. Né? Para que eu atestasse que, de fato, aquelas ferramentas de bioinformática me dariam um índice de confiabilidade para esta predição de novos iniciadores. Pode passar. Então, aí só mostrando um pouco, né, do teste de sensibilidade. Então, foi feito aquele padrão de diluição seriada, né, para que se percebesse até que ponto esse teste seria sensível, até que quantidade de DNA do patógeno na amostra do hospedeiro seria detectável, qual seria o limiar de detecção. Então foi, né, e aí mais uma vez se realizando a corrida eletroforética para testar, para visualizar esse resultado. Pode passar. Né? Então, a corrida eletroforética sempre afirmando, né? Sempre dando aval para aquele processo que foi realizado. No slide seguinte, nós vamos ver o processo agora com as técnicas, né? Com a realização do teste de especificidade. Né? Então, nessa análise de especificidade, né, se trabalhou com várias outras espécies do gênero Leishmania, pode passar todos os tópicos, né, outros patógenos do gênero Trypanosoma, do gênero Babesia, do gênero Ehrlichia. Né, eu tinha essa preocupação, né, cabeça de parasitologista. Né, então, eu tinha essa preocupação que o teste que o modelo de bioinformática havia me proposto, o teste que havia sido desenhado lá nos ensaios de bioinformática, ele de fato tinha uma especificidade. Né? Eu tinha tido aquela especificidade na análise no banco de dados, contra aquele enorme número, com aquele enorme plantel de sequências depositadas. Mas era preciso atestar, né, se de fato essa especificidade se manteria. Né? Então, mais uma vez, a preocupação na validação desse teste. Pode passar. Pode passar o tópico todo. E aí, por fim, né, o momento mais emocionante, né, o momento em que se tinha uma maior curiosidade, que era testar em pacientes reais, em testar em amostras clínicas reais. Né? Havia sido feita uma padronização em bioinformática, havia sido feita uma padronização com isolados de laboratório. Mas agora era o momento em que a pesquisa saltava, né? Era o momento em que se fazia uma extrapolação. E aí? Será que aquele comportamento que eu percebi lá na minha aba do meu computador, aquele comportamento que eu vi hospedado na nuvem do banco de dados, né? Naquele mundo de algoritmos, será que aquele comportamento observado ali, ele se manteria na escala real? Né? Então, esse era o momento em que nós pegávamos o conteúdo dessa ômica e nós extrapolávamos com o mundo real, digamos assim. Né? Então, né, se fez a análise, né, com várias amostras de sangue, né, de pacientes reais, tanto pacientes humanos quanto pacientes animais, sempre, né, fazendo a comparação do teste que era aqui proposto, portanto, do marcador utilizando a catepsina, com outros marcadores já padronizados na literatura, já utilizados inclusive nos inquéritos clínicos. No caso, um marcador ribossomal, associado aos espaçadores internos da região ribossomal, né, os IPS. Né? Então, era feita essa análise pareada, né, na tentativa de confrontar todo esse nosso algoritmo, todo o nosso raciocínio de pesquisa com aquilo que já estava cristalizado, com aquilo que já estava posto, né, na rotina clínica.
Pode passar os outros tópicos. Além da amostra de sangue, que é a amostra cardeal, né, no diagnóstico de leishmaniose, foi-se feito inquérito com amostras de urina, que nem seria uma amostra usual, mas nós queríamos verificar, de fato, essa sensibilidade. Né? A utilização da urina a urina não é uma forma de excreção do patógeno, porém, na urina nós podemos encontrar fragmentos do patógeno após o processo de metabolização. E isso nos daria um indicativo de sensibilidade. Será que o teste seria efetivo ao ponto de detectar apenas um resto de parasita morto liberado através da urina? Né? Então, era só um parâmetro que surgiu da nossa curiosidade na bancada. Pode passar. Foram feitas também as análises, né, com amostras obtidas a partir de suaves, de lesões esfoliativas, de lesões ulcerativas de hospedeiros doentes. Pode passar. Amostras de sangue fixado em papel filtro, nós tínhamos essa preocupação porque aquele raciocínio inicial, aquele inquérito epidemiológico inicial, eu preciso jogar isso para o sistema de saúde. Então, eu preciso de uma metodologia que seja factível em uma grande cidade, como São Paulo, como São Luís, como, né, alguma capital de estado brasileira, mas eu também preciso de uma metodologia que seja factível lá naquela comunidade Nossa Senhora de Fátima, na borda de um rio da Amazônia brasileira. Né? Então, por isso, a utilização, né, dessas amostras de sangue fixado em papel filtro, que é uma metodologia cada vez mais recomendada pela Organização Mundial de Saúde para a realização de exames em áreas de baixo acesso a técnicas de diagnóstico. Pode passar. Pensando um pouco, né, cabeça de parasitologista, então pensando um pouco no ciclo da enfermidade, para além de todas as amostras animais, né, para além de todas as amostras de canídeos, foi feito o mesmo inquérito em amostras de sangue total de pacientes humanos, né, do interior do estado de São Paulo, portanto de áreas endêmicas, né, pacientes que eu já tinha um certo gabarito, né, do resultado clínico. E por fim, pode passar, e por fim, amostras de flebotomíneos, né? Pools de flebotomíneos, que são os nossos insetos vetores, né? Aqueles organismos que ocupam a posição de vetor no ciclo de transmissão da doença. Né? Então, percebam, tudo isso começando a centelha de tudo isso lá na utilização daquelas técnicas de genômica e daquelas técnicas de biologia computacional. Percebam que eu nem estou falando ainda de técnicas super high-techs, né? De técnicas de elevado que lhe exijam um elevado nível informática para se apropriar delas. Estou falando de técnicas básicas, né? De BLAST, né? De refinamento de dados obtidos a partir de bancos, né? Técnicas que são bem basais na bioinformática, mas a partir daquela centelha, a partir da utilização daquelas ferramentas, nós conseguimos chegar aqui. Pode passar. Então, só pensando um pouco nos resultados que foram obtidos. Né? O primeiro resultado que já projeta aí para vocês é a análise de sequenciamento. Né? Lembram que eu falei que, antes de falar do diagnóstico, né, nós falamos um pouco daquela questão da variabilidade intraespecífica, né? Da reconstrução da história filogenética do patógeno, né, a partir desse novo marcador. Né? Então, esses eram os dados brutos. Né? Eu fiz questão de colocar para vocês na palestra os dados brutos, ou recém-brutos, digamos assim. Né? Os dados que saíram do meu sequenciador passaram por aquelas ferramentas do Clustal, aquelas ferramentas de análise de sequência, né? Passaram por um refine inicial, e é isso. Né? Então, esse era o nosso primeiro resultado obtido. Era a partir dessas sequências que as técnicas de bioinformática se aplicariam. Né? Isso daqui seria, digamos assim, o combustível para a utilização dessas técnicas. Você passa só mais um, né? Na verdade, é só dando um zoom, né, nesse sequenciamento. E aí a primeira coisa que chamava atenção era a ausência de variabilidade. E aí isso nos dava uma informação muito interessante a respeito da leishmania infantil no Brasil.
né? Quando as análises de bioinformática permitiram esse agrupamento, ó, cada linha dessa é um dos isolados, um daqueles 42 isolados de diferentes procedências epidemiológicas, de diferentes procedências geográficas. Quando o software de bioinformática reúne tudo isso e nos mostra essa tela quase lisérgica, nós percebemos, poxa, então não tem variabilidade intraespecífica. E aí percebam que análise desse software nos abre uma janela para extrapolar, por exemplo, para uma questão histórica. A partir dessa imagem, nós reafirmávamos uma hipótese que já havia sido defendida por outros pesquisadores, né? O próprio trabalho de Marcilli e colaboradores em 2014 já apontava nessa direção, de que nós não temos um parasita autóctone, diferente do que muitos diziam. É um parasita introduzido, né, durante o processo de colonização ibérica, e que ainda não teve tempo suficiente para acumular tantas taxas de discordância evolutiva. Daí a baixa variabilidade. Pode passar. E aí, ó, resultado gerado por aqueles softwares de bioinformática, né? Aqueles softwares pautados tanto em uma análise de máxima parcimônia, quanto naquelas análises bayesianas. A partir da análise, né, daquelas ferramentas, nós conseguíamos recontar a história evolutiva, nós conseguíamos diferenciar clados a partir da catepsina. Então, até o momento, né, nós percebíamos, pode ser que o diagnóstico dê tudo errado, mas, pelo menos do ponto de vista filogenético, a nossa análise foi bem sucedida. Né? Nós conseguimos diferenciar aquilo que na biologia evolutiva é configurado como clados. Então, foram diferenciados clados. Né? Você passa para mim, por favor. Né? Então, só mostrando, um clado que vai agrupar as manifestações mucocutâneas da doença. Pode passar. Um outro quadro que agrupa as manifestações cutâneas. E, por fim, o último quadro, pode passar. Mais uma vez. Né? Por fim, o quadro que agrupava todas os nossos isolados, assegurando, mais uma vez, de que havia uma ausência de variabilidade intraespecífica. Né? Mostrando que não existiam tantas taxas de mutação acumulada nos genes de catepsina desse patógeno. Porém, quando comparado com as sequências gênicas de outras espécies de leishmania, era possível perceber pequenas mudanças. Ou seja, não tem uma variabilidade intraespecífica, mas nos denota uma variabilidade interespecífica. O que é mais um fator que credencia a catepsina a ser um bom marcador de diagnóstico, né? A ser um bom marcador para inquéritos clínicos, inquéritos epidemiológicos. Pode passar. Aí mais uma análise de bioinformática, né? Dessa vez apenas com as sequências de leishmania que foram geradas, apenas com aquelas sequências que foram submetidas, né, ao processo desde a reativação celular até o sequenciamento. Então, essa análise de bioinformática, na verdade, aí não nos mostrou uma árvore, mostra quase um dente de leão. Né? Por quê? Porque não houve variabilidade intraespecífica. Né? Então, é mais um resultado de bioinformática que atesta, que reconta esse processo evolutivo. Pode passar, por favor. E aqui foram os primers propostos. Né? Aquelas análises de bioinformática nos permitiram a proposição desses primers. Tudo isso é importante falar porque nós estamos num país que tem dificuldade de financiamento para pesquisa. Ninguém tem uma quantidade enorme de dinheiro para comprar um monte de primer e sair testando. Né? As análises de bioinformática me permitiam fazer isso a um custo quase que zero. Né? Porque eu não escolhi esse primer por uma intuição mágica. Né? Esses primers eles passaram por vários processos de testes. Tudo isso com ferramenta de bioinformática. Sem que eu precisasse pagar a síntese desse primer, sem que eu precisasse usar um monte de reagente.
Então, a partir daquelas sequências mãe, nós começávamos a triagem com 40 pares de primers. E aí esses pares de primers, eles passavam por peneiras, né? Eles passavam por análises criteriosas de parâmetros bioquímicos, de parâmetros conformacionais, de parâmetros reológicos em reação, né? A partir desses filtros, desses crivos, nós chegamos nesse par. Ressalto, todos esses crivos feitos com as análises de bioinformática. E aí eu tive que comprar quantos pares de primer? Só o final. Então, em vez de comprar, de pagar a síntese de 40 primers e gastar um tempão fazendo essa experimentação em bancada, toda essa experimentação ela foi feita em bioinformática, hospedada lá nos servidores, né? Hospedadas nos sites de bioinformática. E aí eu cheguei nesse primer final. Aí só mostrando o padrão de especificidade, né? Então a bioinformática me mostrava que era um primer de fato específico para o que eu queria. Você passa para mim, por favor. Né? E aí o reverse, né? Portanto, configurando aí os dois pares. Você passa para mim mais uma vez. Aí os parâmetros de temperatura de melting, que eu não tive que ficar calculando lá no meu termociclador. Cálculos esses, estimativas essas, também feitas com base nos algoritmos, também feitas com base lá na análise de bioinformática. E uma análise que é muito simples, né? Você vai só combinando, colocando as bases nucleotídicas que vão compor o seu iniciador, né? E esse universo da bioinformática, esse algoritmo vai processar essa informação e vai lhe dar a temperatura de melting. Então, só destacando, né? Não sei se tem algum fissurado em PCR assistindo, né? Então, só destacando, a temperatura de melt entre um primer e outro não excedeu a diferença, né, na verdade, dessas temperaturas de melt, elas não excederam 1 grau Celsius, né? O que é um parâmetro sempre muito positivo na formatação, na formulação dessas reações. Passa para mim, por favor. Então, aí só mostrando mais uma vez a especificidade do outro primer, né? E mostrando, portanto, que em ambos os iniciadores eu tinha uma especificidade em sílico. Pode passar. Né? E aí só o organograma final, né? Das regiões que vão ser ligadas, né? Que o primer vai estabelecer uma ligação na reação de PCR, construindo a partir dessa ligação, né? A partir da ação catalítica da polimerase, um produto de 223 pares de base, que seria o meu alvo diagnóstico, portanto. Né? E aí as características de padronização, né? As características que seriam pensadas por nós para a universalização da utilização desse diagnóstico, para a implementação dessa rotina nos mais diferentes laboratórios, nas mais diferentes condições. Pode passar. E aí, aquela preocupação que nós tivemos de validar esse passo a passo da bioinformática. Para além de fazer o passo a passo, eu queria dizer, ó, funciona, é confiável. Eu tenho confiabilidade técnica nisso. E aí, todos esses resultados in vitro, eles são resultados que foram feitos no intuito de atestar aqueles resultados de bioinformática. Então, aí só mostrando, ó, de fato havia amplificação. Então, como as análises em sílico me sugeriam, de fato o primer conseguiria amplificar o DNA alvo, né, o DNA de Leishman-Infanto. Pode passar. Nesse outro gel, né, só mostrando especificidade e sensibilidade, pode passar. Então, só mostrando, ó, aquela sensibilidade sugerida, aquela sensibilidade esperada, ela correspondia à sensibilidade real, né? O primer, ele conseguia ser muito efetivo, mesmo em condições, em concentrações muito reduzidas, muito diminutas de DNA, concentrações de DNA bem inferiores àquelas usualmente obtidas nas nossas etapas de extração, né, de ácidos nucleicos. Então, atestando, portanto, a sensibilidade, e em cima, atestando a especificidade. Percebam que só houve amplificação, só houve a formação de uma banda quando se trabalhava com a Leishman-Infanto, que era o patógeno-alvo.
né? Quando se confrontou com o DNA de uma série de outros patógenos, não houve amplificação inespecífica. Né? Então, validando mais uma vez aquela análise de especificidade que tinha sido feita nas ferramentas computacionais. Né? Então, aquele resultado que eu tinha obtido, aquela performance que eu tinha obtido nos meus recursos de bioinformática, ela se mostrava exequível, ela se mostrava praticável na bancada. Né? Então, mais uma vez, atestando aquele raciocínio metodológico com ferramentas computacionais. Pode passar. E aí, só mostrando os resultados nas amostras clínicas, né? Mostrando os perfis de positividade. Né? Eu não vou detalhar muito a respeito dos parâmetros, né? Mas se eu pego, por exemplo, esse sangue de cão, né? Lembrando que não eram só cães positivos, né? Era uma massa de animais que tinham positivos e tinham negativos, né? Era uma amostragem real. Né? Foi bem mais sensível do que o marcador já padronizado, o marcador de ITS. Então, se o ITS revelava apenas 14,42% de positividade, a catepsina conseguia um número de 49%. Né? Então, a análise dessas várias amostras clínicas, a análise desses vários materiais utilizados, ela me mostrava, ela me denotava esse aumento de sensibilidade e esse aumento da razão de especificidade quando comparados com as metodologias moleculares já disponíveis. Pode passar. Né? Então, aí ele vai só detalhando, né? O slide vai só detalhando esses perfis de positividade. Lembrando que eu consegui também positividade mesmo naquelas amostras menos usuais, como, por exemplo, urina. Né? Então, só destacando isso. E também em sangue humano, e também em flebotomínios. Né? Portanto, era uma metodologia que poderia ser utilizada em vários materiais. Pode passar. E aí as conclusões desse estudo, né? Pode passar a apresentar até todos os tópicos, né? O gene de catepsina seria, portanto, um bom marcador para inferências filogenéticas, né? Os isolados não apresentaram variabilidade intraespecífica. O diagnóstico baseado em catepsina, né, o que foi denominado CAT-LEISH-PCR, se demonstrou, portanto, sensível, se demonstrou, portanto, específico, capaz de diagnosticar leishmaniose nos mais diferentes materiais, permitindo inferir que pode ser utilizado tanto em inquéritos clínicos quanto em inquéritos epidemiológicos de busca de vetor, por exemplo. Pode ser utilizado em uma clínica veterinária, pode ser utilizado em um LACEN, em um hospital de referência, em um laboratório de saúde pública da rede SUS, por exemplo. E repito, minha gente, tudo isso a partir de um raciocínio que se deu com a bioinformática. Então, percebam a capacidade resolutiva, a capacidade informativa que essas técnicas podem ter. Você passa para mim um slide, por favor. E aí, chegava-se ao fim aquele trabalho, né? Chegava-se ao fim aquela proposta de trabalho, desenhou-se uma metodologia molecular, percebeu-se a eficiência dessa metodologia molecular, mas aí começavam a aparecer outros questionamentos. Será que tem como melhorar isso? E aí, nesse momento, nós saltávamos da abordagem puramente genômica para pensar em uma abordagem de proteômica. Né? A literatura, você passa só mais uma vez, a literatura já nos trazia trabalhos como esse. Né, da utilização de ferramentas de proteômica para melhoria de diagnóstico, para melhoria de padronização de antígeno, de busca de novos antígenos, para várias outras doenças parasitárias. Né? Aí eu fiz questão de trazer dois patógenos, dois parasitas em específico, pela importância epidemiológica que eles têm, né, no Brasil. Né? Nós temos o caso, por exemplo, de filariose linfática, na qual no Brasil nós temos 3 milhões de pessoas em áreas de risco direto. Né? Trago aí também um exemplo de Plasmodium, causador de malária, né? Patógeno esse que causa 270 mil casos por ano no país. Né?
E aí esses artigos, eles abrem luz a respeito da utilização da proteômica, da utilização das técnicas de proteômica computacional para a busca de novos antígenos, tanto vislumbrando a perspectiva de antígenos vacinais, por que não, mas também melhorando o diagnóstico. Né? Nós temos sempre, dentro desse raciocínio das doenças infecciosas e parasitárias, que um dos grandes desafios a serem suplantados é a busca, é o alcance de metodologias de diagnóstico, né? Que sejam aplicáveis, que sejam capilarizadas no sistema de saúde e que ofereçam bons resultados de sensibilidade e especificidade. Pode passar. E aí, nesse sentido, é que entram fortemente as contribuições da proteômica, né? As contribuições da biologia computacional casada com a proteômica. E aí a grande coisa, o grande elemento que eu quero trazer para vocês são os softwares, são os recursos que permitem a modelagem in sílico dessas estruturas proteicas. E você ganha muito tempo, você ganha muitas possibilidades de trabalho. Porque nesses recursos de modelagem computacional, eles lhe oferecem alternativas para a utilização de cristalografia, para a utilização de espectrometria, que são técnicas muito laboriosas e muito custosas, muito onerosas para você manter um laboratório com a rotina de trabalho com essas técnicas. Então, a partir daquelas sequências gênicas, a partir dos infinitos bancos de dados, você consegue montar desde uma estrutura proteica até propor uma via metabólica nova, né? Utilizando pacotes como os presentes nos bancos de dados, no Brenda, no KEGG, né? Você consegue reconstruir rotas metabólicas inteiras, né? Aí, como exemplo dessa modelagem computacional de parâmetros proteicos estruturais, né, eu trago a proteína de SARS-CoV, né, uma proteína que tem um papel importantíssimo na invasão celular, né, no estabelecimento de ligação entre a partícula viral e a membrana da célula-alvo, né? E aí predita através de recurso computacional. Né? Então, percebam o poder de resolução e o poder contributivo que essas técnicas têm. Então, para além de falar de algoritmos, né, não foi a proposta do meu material, era falar nas possibilidades de aplicação, para que meio que a gente comece a abrir a cabeça, né, para esses novos cenários. Pode passar. Então, nesse sentido, pode passar mais uma vez. Nesse sentido, né, essas técnicas computacionais associadas à proteômica, elas nos permitem análise da variabilidade proteica em cepas circulantes, porque imagina, eu quero saber, por exemplo, eu quero propor um novo antígeno para teste molecular de leishmaniose. Imagina o esforço que seria para perceber se essas proteínas elas acumulam variabilidade ou não, o esforço que seria fazer cristalografia das proteínas de cada um desses isolados. O trabalho que seria para você preparar todo esse material. Eu fiz isso utilizando aquelas sequências anteriormente geradas. Estas sequências alimentaram esses softwares e eu conseguia predizer essa estrutura proteica. Essas técnicas de bioinformática me permitem ainda a caracterização de antígenos, a busca por melhores epítopos. Passa mais uma vez, por favor. Né? Você parametriza os dados bioquímicos através de pacotes de dados, como, por exemplo, o do UniProt, as ferramentas do ProtParam. Então, eles vão lhe dar todos esses dados de polaridade, todos esses dados de distribuição das cargas aminoácidicas, né? Vão identificar, né, para você as regiões de estruturas secundárias, portanto, regiões conservadas, que talvez não se comportem como bons epítopos antigênicos, né? Então, ele vai conseguir lhe predizer onde estão, né, onde se localizam as estruturas de folha beta preguiada, as estruturas de barril de alfa-hélice, né? Então, além dessa parametrização, outro tópico importante
uma outra informação importante que essas análises de proteômica nos dão, pode passar mais uma vez, é a construção de modelos de interação estérica. Eu consigo fazer ferramentas, né, pensar em ferramentas de docking. Eu consigo simular processos de interação entre, por exemplo, as frações de um anticorpo, as frações variáveis de um determinado anticorpo e o meu eventual epítopo. Se eu penso na busca de alvos farmacológicos para padronização de novas metodologias terapêuticas, eu posso pensar na interação da molécula do fármaco com uma determinada proteína, com um determinado consórcio proteico, né? Tudo isso, repito, usando técnica de bioinformática, usando modelagem computacional. Passa para mim, por favor. E, para além disso, é uma abordagem que eu gosto bastante, a proposição de peptídeos sintéticos. Quem trabalha em bancada sabe a dificuldade que é você trabalhar com tecnologia do DNA recombinante, com a síntese de um peptídeo por DNA recombinante, por tecnologia do DNA recombinante. Você vai ter uma dificuldade enorme para construir plasmídio, você vai ter uma dificuldade enorme para depois conseguir purificar esse peptídeo, né? Então, às vezes, o trabalho de imunocromatografia, o trabalho de separação de fases em imunocromatografia é tão delicado e tão trabalhoso e tão oneroso que inviabiliza o estudo. A bioinformática, a proteômica computacional lhe dá esse atalho de você pensar na construção de um peptídeo sintético. Em vez de você pegar a construção gênica, fazer um inserto, ficar um monte de tempo padronizando as melhores condições de crescimento para aqueles clones, e depois ter um trabalhão para purificar, você pode construir o peptídeo sintético e opta por uma síntese, né, artificial, assim como é feito, por exemplo, nas colunas de síntese de primers. E para além disso, além de você propor peptídeos sintéticos, você consegue propor a ligação desses peptídeos a moléculas de adjuvantes, a carreadores imunogênicos, a potencializadores, elicitadores de resposta imune. Então, vocês conseguem, né, é possível, você já predizer a interação do seu determinado antígeno, do seu determinado epítopo, com a hemocianina, por exemplo, que possa ser utilizada como adjuvante. Então, é um mega atalho, é um mega ganho de performance que a sua rotina de pesquisa pode ter. Passa para mim, por favor. E aí, esses peptídeos sintéticos, eles podem ser pensados como substratos antigênicos para melhoria de testes diagnósticos. Isso é importante porque, veja bem, padronizamos antes a catepsina por PCR. Mas será que aquele teste de PCR ele vai ser exequível lá na comunidade de Nossa Senhora de Fátima, que eu mostrei lá no início da palestra? Será que ele vai ser exequível lá naquela comunidade do semiárido nordestino, da zona da mata pernambucana? Será? Né? Será que não é bem mais fácil pensar em um teste imunocromatográfico de execução rápida, que dispensa altos equipamentos, que dispensa um pessoal altamente treinado? Eu estou pensando em doenças parasitárias. Eu estou pensando em doenças que se difundem, né, nesses rincões de país, nesses silêncios epidemiológicos. Então, é preciso pensar em testes de diagnóstico que sejam exequíveis em todas essas condições. Então, por isso que, talvez, dentre todas as abordagens de uso do peptídeo sintético, a que mais me chame a atenção seja essa. Pode passar. Né? Você pode pensar nesses peptídeos sintéticos também para padronização, para proposição, para avaliação da capacidade dos mesmos corresponderem a bons antígenos vacinais. Pode passar. Ainda pensando como boas moléculas para elicitação de anticorpos monoclonais. Então, é uma outra abordagem interessante para quem eventualmente queira ou quem eventualmente trabalhe com anticorpos monoclonais, né? Além de tantas outras. Né? Aqui eu trouxe, talvez, aplicações mais diretas com, né, o meu campo de trabalho,
né, que são a epidemiologia de doenças infecciosas, de doenças parasitárias. Mas você pode aplicar isso a um sem fim de possibilidades. Né? Isto é uma caixa de Pandora a ser explorada. Né? Isso é uma caixa de Pandora a ser beneficamente explorada, né? Para que nós conseguimos contribuir com as nossas respostas, né? As nossas perguntas nos mais diversos campos de estudo. Passa para mim, por favor. E aí a próxima etapa, né? Desculpa aí o errinho na grafia do slide, a próxima etapa seria deixar de pensar naquela catepsina apenas no diagnóstico molecular, que é o que já está proposto, é o que já está dado, é o que já está sendo utilizado, para, através do caleidoscópio da bioinformática, através dessa ótica da bioinformática, conseguir pensar isso a nível proteômico, para, quem sabe, daqui a alguns anos, nós tenhamos testes sorológicos com maior nível de acurácia, testes sorológicos que levem diagnóstico confiável para o enfrentamento de leishmaniose visceral e testes que consigam se capilarizar em toda a rede de assistência em serviço à saúde. Pode passar. Então, respeitando o tempo, né, já estou encerrando, eu trago sempre essa imagem, eu gosto bastante dessa imagem, né, do professor Neves, talvez seja a frase, talvez seja a imagem que mais represente o Brasil, né, dentro de suas idiosincrasias, dentro de seus abismos, dentro de seus contrastes. Então, acho sempre importante, quando nós pensamos em doenças infecciosas, em doenças parasitárias que atingem parcelas tão importantes da nossa população, é sempre importante estar imbuído desse raciocínio, né, que em decorrência da pobreza permanente, da inércia ampla e, sobretudo, da mediocridade coletiva, é que essas doenças parasitárias se instalam como endemias. Então, que essa bioinformática, né, que essas técnicas que nos dão um sem fim de possibilidades, elas sejam úteis para, de alguma forma, enfrentar esses problemas, para, de alguma forma, tirar pessoas, pacientes, situações desse silêncio, desse escuro epidemiológico. Né? Então, acho sempre importante pensar ciência dentro desta percepção crítica. É preciso fazer ciência para alguém. E aí eu acho que a bioinformática tem muito a contribuir com isso. Você passa para mim, por favor. Por fim, né, eu quero agradecer à faculdade, ao Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Agradeço aos órgãos de fomento, à CAPES, ao CNPq, à FAPESP, pelo subsídio, pelo importante subsídio financeiro para a realização de todas essas pesquisas, para o investimento, né, em todas essas abordagens científicas. E, sobretudo, gostaria de agradecer também ao SUS. Né? Se a gente, na área das doenças infecciosas e parasitárias, fazemos esse tipo de pesquisa, né, trabalhamos nessa perspectiva de termos diagnósticos, de termos ferramentas a serem aplicadas, né, nos sistemas de saúde, é porque estamos amparados por um sistema de saúde que é universal, que prevê a equidade, que prevê a integralidade. Portanto, mais do que nunca, é preciso defender o SUS, é preciso defender o SUS como pilar de cidadania, é preciso defender o SUS como continuidade de um projeto de país que caminhe para o enfrentamento dessas doenças infecciosas e parasitárias. Então era isso, minha gente. Espero ter contribuído de alguma forma, né? Aquilo que eu falei, né? A minha perspectiva não era tanto de trazer detalhamento de funcionamento metodológico de software, né? Mas era mostrar como todos esses raciocínios, como todos esses algoritmos, como todos esses programas, eles podem ser úteis nas rotinas de pesquisa, né? É pensar que são ferramentas e que, se bem exploradas, que se exploradas com curiosidade, podem abrir um leque para tantas outras possibilidades. Então, muito obrigado. Espero não ter extrapolado tanto tempo e estou aberto para as eventuais perguntas e considerações. Obrigada, professor, pela sua apresentação, né? E vamos aqui para
Deixa eu só realmente compartilhar novamente. A gente agradece pela sua palestra. Eu que E agradeço. temos uma perguntinha aqui da... Certo. Da Juliana. Ela diz assim, esse trabalho foi feito em quais cidades? Então, o trabalho ele foi feito, né, fisicamente ele foi conduzido na Universidade de São Paulo, mas os isolados eram do país inteiro. Né? Então, eu tinha isolado mais ao sul do país, era de Uruguaiana até isolado de Santarém, isolados aí do estado do Maranhão, né? Oriundos do trabalho de pesquisa, do trabalho de doutoramento da professora Andréa. Né? Então, foram isolados recolhidos a partir de vários estudos anteriores, né? Todos os isolados que estavam disponíveis na coleção brasileira. E houve, assim, um nicho específico que vocês trabalharam acerca dessas cidades? Não, na verdade era de onde tinha isolado mesmo. Sim, então, de onde tinha isolado, a gente ia pensando. E a única coisa interessante de pensar é que tinham, por exemplo, isolados de Caatinga, isolados de Mata Atlântica, isolados de Amazônia, isolados, né, desses múltiplos complexos de biomas aí do estado do Maranhão. Então, não tinha um nicho específico. Mas, no fim, quando se construiu a amostragem total, se percebia que o estudo dava conta de todas essas variedades, essas variabilidades. Professora, mas é isso. A gente agradece pela sua colaboração, pela sua palestra, que foi muito interessante, muito enriquecedora para nós. Eu é que agradeço mais uma vez, agradeço e parabenizo o trabalho de vocês na condução do evento. Agradeço também a professora Andréa, que tem muito a ver com toda essa, né, com todo esse raciocínio desse trabalho, da qual sou eternamente grato pela acolhida que ela teve para comigo no laboratório há alguns anos atrás. Então é um prazer falar aqui para vocês e vida longa ao grupo de pesquisa, ao grupo de trabalho de vocês. A Elizabeth lhe agradece bastante também. Retribui os seus agradecimentos. Então, gente, era isso a nossa palestra pela manhã, né? A gente vai retornar às 14 horas, né? Lembrando que a palavra-chave do turno pela manhã é inteligência artificial. E também uma outra consideração, a gente sempre vai estar retornando, não se preocupe quanto à palavra-chave, a gente sempre vai estar retornando no turno da tarde ou do turno da manhã, as palavras em cada palestra. No final e no início e no final das palestras. A gente vai estar repassando para vocês. E a palavra-chave do turno pela manhã é inteligência artificial. Outra alertinha. A gente sabe que vocês são bem intencionados, né? Em ajudar o próximo. O que está assistindo não pôde assistir ontem, a gente pede que não compartilhe, pois é uma maneira que a gente tem de avaliar vocês, a gente tem de tirar o certificado para vocês. A gente sabe que vocês tiveram melhores das intenções, mas a gente pede essa compreensão. Enquanto isso, retornando, que a palavra-chave de hoje pela manhã é inteligência artificial, e a gente agradece por ter nos acompanhado até aqui. É isso, obrigada mesmo.